E imagine por um instante que todo o dinheiro, sucesso e liberdade que você sempre sonhou já existam. Não no seu bolso, não na sua conta bancária, mas em um lugar muito mais poderoso, na sua mente. Agora, pense comigo. E se eu te dissesse que existe um método testado e comprovado por alguns dos homens mais ricos da história que permite transformar simples pensamentos em riqueza real? Não estamos falando de truques de mágica, de fórmulas milagrosas ou de promessas vazias. Estamos falando de um princípio que Napoleon Hill, o autor de Pense e Enriqueça, dedicou a vida inteira para estudar, documentar e comprovar. Hoje, eu vou te mostrar como isso funciona, passo a passo, de uma forma que você nunca ouviu antes. Mas antes de mergulhar nesse conteúdo transformador, eu preciso que você faça algo. Se inscreva agora no canal e ative as notificações. E não é por ego, nem por número de seguidores. É porque o que você vai aprender aqui vai abrir portas que talvez você nem soubesse que existiam. E cada novo vídeo será uma peça fundamental para completar o quebra-cabeça da sua prosperidade. Você vai aprender a reprogramar sua mente para o sucesso, a usar seu subconsciente como uma máquina de atração de oportunidades e a aplicar os mesmos princípios que milionários aplicaram antes mesmo de terem um único centavo no bolso. Então, se você quer finalmente parar de apenas sonhar com riqueza e começar a vivê-la, fique comigo até o final, porque no meio deste roteiro, eu vou te pedir para comentar algo muito importante. E no final, vou te revelar uma frase que, se você realmente entender, pode mudar o resto da sua vida. Quando Napoleon Hill escreveu Pense e Enriqueça, ele não estava apenas contando histórias de sucesso ou descrevendo hábitos de pessoas ricas. Ele estava revelando um padrão mental, um mapa de funcionamento interno que, quando seguido, inevitavelmente leva a resultados externos. O ponto de partida é simples, mas profundo. Tudo começa com um pensamento, só que não qualquer pensamento. Hill falava sobre um desejo ardente, uma ideia tão vívida e envolvente que se torna quase uma obsessão. Esse desejo, quando alimentado com fé e clareza, é capaz de ativar recursos internos e externos que transformam essa visão em realidade física. E aqui está o detalhe que a maioria ignora. A mente humana não diferencia o que é real do que é imaginado com intensidade. Quando você cria uma imagem mental clara de riqueza, vive essa imagem como se fosse presente e se envolve emocionalmente com ela, seu subconsciente começa a trabalhar incansavelmente para encontrar caminhos que tornem aquilo possível. Isso não é apenas filosofia motivacional, é ciência da mente aplicada. Hill acreditava, e as histórias que ele documentou provam, que a riqueza começa antes do dinheiro e que os milhões de dólares que alguns homens conquistaram primeiro foram construídos dentro de suas mentes. Ele conta sobre Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, todos eles usando este mesmo princípio. Nenhum deles começou com riqueza material, mas todos começaram com uma ideia clara e uma fé inabalável. Essa fé não era religiosa no sentido restrito, mas sim uma convicção profunda, quase física, de que o que eles queriam já estava a caminho. Aqui entra um ponto essencial. Você precisa alimentar a sua mente com imagens, palavras e emoções que sustentem sua visão. Se você se cerca de notícias negativas, de pessoas que reclamam e de ambientes que reforçam a escassez, seu subconsciente será treinado para buscar provas dessa escassez no mundo real. Mas se você treina sua mente para ver possibilidades, oportunidades e caminhos, é isso que ela vai encontrar. A primeira prática para ativar esse poder é criar declarações claras do que você quer, repeti-las todos os dias e principalmente senti-las como reais. Isso é a autossugestão.
Outro princípio que Hill detalha. Mas, atenção, repetir frases de forma mecânica sem emoção não funciona. O subconsciente responde à intensidade emocional, não apenas às palavras. Imagine que cada vez que você repete sua afirmação, você está depositando uma semente no solo fértil da sua mente. A água que fará essa semente crescer é a emoção. Sem emoção, a semente seca. Com emoção, ela germina e cresce com força. E aqui vai um exercício prático. Escolha hoje mesmo uma meta financeira clara, com valor específico e prazo definido. Escreva em um papel: eu tenho valor desejado, até data. E descreva brevemente como pretende gerar essa riqueza. Coloque esse papel onde você possa ver todas as manhãs e todas as noites. Mas não apenas leia, feche os olhos, respire fundo. Imagine o momento em que essa meta já foi alcançada. Veja-se assinando o contrato, transferindo o dinheiro, comprando o que deseja ou ajudando quem você ama. Sinta a emoção como se fosse agora. Isso cria um estado mental poderoso que, segundo Hill, ativa o sexto sentido. Aquela sensação inexplicável de saber o que fazer e quando fazer. Essa prática também muda sua postura no mundo. Quando sua mente está alinhada com um objetivo, você começa a perceber oportunidades que antes passavam despercebidas. É como se estivesse sintonizando um rádio. Antes, o sinal da estação da riqueza estava cheio de ruídos. Agora, ele se torna nítido. Pessoas começam a aparecer, ideias surgem, coincidências se acumulam. E aqui está o ponto que separa quem apenas sonha de quem realiza: a ação. Hill repetia: desejo sem ação é apenas fantasia. Quando a oportunidade surge, você precisa agir, mesmo que ainda não se sinta totalmente preparado. A confiança vem com o movimento, não antes dele. E para reforçar, eu quero que você me diga nos comentários: você já experimentou algum momento na vida em que algo que você visualizou aconteceu exatamente como imaginou? Quero saber, porque essas histórias provam que esse princípio é real e não apenas teoria. No próximo trecho, nós vamos mergulhar ainda mais fundo em como transformar sua mente em uma máquina de atração de riqueza, eliminando as crenças que bloqueiam o fluxo financeiro e substituindo-as por convicções inabaláveis de prosperidade. Para entender como ficar rico só com a mente, como Napoleon Hill descreve, é preciso compreender o papel das crenças limitantes. Imagine que sua mente seja como um terreno fértil. Se você plantar sementes de abundância, cultivadas com cuidado e regadas com fé, vai colher prosperidade. Mas se nesse mesmo terreno estiverem enterradas raízes profundas de medo, dúvida e escassez, essas raízes vão sufocar qualquer nova semente. Hill dedicou capítulos inteiros para explicar como o medo é o maior inimigo da riqueza mental. Ele listou 6 fantasmas do medo: medo da pobreza, da crítica, da doença, da perda de amor, da velhice e da morte. O medo da pobreza, segundo ele, é o mais destrutivo. Ele paralisa, faz você aceitar menos do que merece e cria um ciclo em que você confirma para si mesmo que não dá para conseguir mais. A mente subconsciente é como um servo fiel. Ela obedece às ordens que recebe. Se você vive repetindo para si mesmo que as coisas são difíceis, que ganhar dinheiro é quase impossível, ou que só pessoas com sorte conseguem enriquecer, está enviando ordens para que sua mente trabalhe exatamente nesse sentido, o de confirmar essa realidade. Por isso, um dos exercícios mais poderosos de Hill é substituir conscientemente essas crenças por afirmações contrárias, carregadas de emoção. Ele ensinava que você deve se comportar como se a riqueza já fosse inevitável, falando, agindo e pensando de acordo com essa realidade. Mas há um detalhe crucial. Não basta pensar positivo de forma vaga. Hill enfatiza o pensar com propósito definido.
Isso significa ter um objetivo claro, específico, mensurável e com prazo. É como programar um GPS mental. Sem destino definido, você vai andar em círculos. O propósito definido, aliado a uma fé inabalável, é o combustível da mente criadora. E aqui entra um componente que poucos... Chegamos ao ponto em que Napoleon Hill deixaria claro: a riqueza mental é a raiz, mas a ação inspirada é o tronco e os frutos. Pensar de forma poderosa e alinhada com seus objetivos cria uma força interna que começa a atrair oportunidades, mas essas oportunidades precisam ser aproveitadas. Muitos erram porque confundem lei da atração com inércia. Hill nunca disse para cruzar os braços e esperar o dinheiro cair do céu. Ele defendia que a mente cria o plano e a ação coloca esse plano em movimento. O segredo está em agir de forma estratégica, seguindo a intuição lapidada pelo pensamento direcionado. Para entender como agir de forma inspirada, é preciso compreender o conceito de estado de prontidão mental que Hill descrevia. É quando sua mente está tão envolvida com o objetivo que no momento em que surge uma chance, você reconhece imediatamente que ela é para você. Pessoas despreparadas deixam oportunidades passarem despercebidas, não porque não querem, mas porque não estão sintonizadas. O sexto sentido que Hill menciona em seu livro nasce dessa sintonia. Uma mistura de percepção aguçada, confiança e coragem de agir. É como um caçador experiente que percebe sinais invisíveis para outros e sabe exatamente a hora de disparar. Aqui entra um exercício poderoso. Todas as manhãs, antes de se perder nas tarefas do dia, reserve 10 minutos para revisar mentalmente seu objetivo. Veja se já no resultado final, sinta a emoção e em seguida pergunte a si mesmo: qual é o próximo passo que posso dar hoje para chegar mais perto dessa meta? Não pense em um plano gigante e impossível de executar agora. Pense no próximo passo, algo que esteja ao seu alcance e que mova você para frente. Essa prática cria consistência, e consistência cria resultados acumulativos. Hill dizia: grandes conquistas são a soma de pequenos avanços diários. Outro ponto fundamental é o que ele chamava de fé aplicada. Ter fé no objetivo é essencial, mas aplicá-la significa agir como se o resultado já estivesse garantido, mesmo que não haja evidências ainda. Essa postura muda a forma como você fala, se apresenta e toma decisões. Por exemplo, se você está criando um negócio, falar sobre ele como algo que vai acontecer um dia, transmite insegurança. Falar como se já fosse real, com detalhes concretos, transmite convicção e atrai apoio. Essa mudança de postura cria uma espécie de campo de confiança ao seu redor, e as pessoas tendem a confiar mais em quem transmite segurança. Hill também alertava sobre a importância de manter o controle emocional. Riqueza mental não se constrói em meio ao caos emocional. Emoções como raiva, inveja e ressentimento drenam a energia criativa e bloqueiam a percepção de oportunidades. Já emoções como gratidão, entusiasmo e amor ampliam a capacidade de pensar com clareza e encontrar soluções. Um exercício que ele recomendava era, ao final de cada dia, anotar 3 coisas pelas quais você é grato. Essa prática simples reprograma sua mente para focar no que funciona, ao invés de se perder no que falta. Um aspecto muitas vezes negligenciado é o de assumir total responsabilidade pelo próprio destino. Hill afirmava que pessoas que culpam circunstâncias, governo, família ou má sorte jamais ativam seu potencial criador. O ato de assumir responsabilidade total libera poder, porque coloca você no controle. Quando você diz, eu escolho mudar minha situação, sua mente começa a buscar maneiras de exercer essa escolha. É como virar a chave de vítima para protagonista. E agora, talvez, o ponto mais intrigante: a influência do subconsciente durante o sono. Hill
Recomendava que, antes de dormir, você passasse alguns minutos revisando mentalmente seus objetivos, como se já estivessem realizados. Isso não apenas reforça as imagens no subconsciente, mas também permite que sua mente trabalhe nelas durante a noite. Muitas pessoas relatam acordar com soluções ou ideias depois de fazer isso regularmente. Isso acontece porque o subconsciente não dorme. Ele continua processando as informações que você coloca nele. Quero que você entenda algo crucial. Ficar rico só com a mente não significa apenas atrair dinheiro. Significa criar um estado interno de abundância tão sólido que o dinheiro se torna uma consequência natural. É sobre desenvolver uma identidade alinhada com prosperidade, onde você pensa, sente e age como alguém que já vive essa realidade. Quando isso acontece, o mundo externo não tem escolha a não ser refletir essa mudança. Antes de passar para o próximo ponto, quero que você escreva nos comentários qual é a meta financeira específica que você quer atingir e até quando. Declare isso, não para me impressionar, mas para afirmar para si mesmo que você está comprometido. No próximo trecho, vamos falar sobre a ligação entre riqueza mental e redes de contato e como o poder de relacionamentos certos pode multiplicar o que você constrói com a mente, exatamente como Napoleon Hill presenciou em diversos milionários que entrevistou. Napoleon Hill descobriu que a mente, por mais poderosa que seja, se torna exponencialmente mais efetiva quando conectada a outras mentes que compartilham objetivos e valores. Esse é o princípio do Mastermind, talvez um dos conceitos mais revolucionários e menos aplicados por quem deseja riqueza. O Mastermind não é apenas um grupo de pessoas reunidas para conversar sobre negócios. É a fusão de inteligências, a criação de uma mente coletiva que pensa, sente e age, como se fosse um só organismo, mas alimentado pelas experiências e talentos individuais de cada participante. Hill afirmava que grandes fortunas raramente são construídas de forma isolada. Elas são fruto da colaboração estratégica. Imagine que sua mente seja como uma vela acesa. Ela ilumina, aquece, mas tem um alcance limitado. Agora, imagine várias velas acesas sendo aproximadas. A luz aumenta, o calor cresce e a energia se intensifica. Essa é a essência do Mastermind. Quando você se conecta com outras pessoas que acreditam na prosperidade, trocam ideias, compartilham contatos e se apoiam mutuamente, as oportunidades se multiplicam. Não é apenas sobre ter mais conhecimento, mas sobre acessar ideias e perspectivas que sozinho você talvez nunca teria. Hill entrevistou centenas de milionários e percebeu que todos, sem exceção, tinham suas redes de confiança. Andrew Carnegie, por exemplo, creditava grande parte de sua fortuna ao círculo de conselheiros e parceiros com quem se reunia regularmente. Esses encontros não eram encontros sociais comuns. Eram sessões de estratégia, onde cada um contribuía para resolver problemas e criar soluções que beneficiavam a todos. A energia de um grupo focado em um objetivo claro cria um campo de atração que acelera os resultados. Mas há uma condição: o Mastermind precisa ser construído com base na harmonia. Se existir conflito, inveja ou desconfiança, a energia é destruída. Por isso, ao formar o seu círculo, escolha pessoas comprometidas, com ética e que realmente queiram crescer. E se você não conhece ninguém assim no momento, comece se tornando você mesmo essa pessoa. Sua postura e atitude atrairão os parceiros certos. Outro ponto poderoso que Hill defendia era a importância de trocar experiências sem medo de perder uma ideia. Ele acreditava que ideias são como chamas. Quando você acende a vela de outra pessoa com a sua, não perde nada, mas aumenta a luz de todos.
Essa mentalidade de abundância, em que há espaço para todos prosperarem, é o oposto da mentalidade de escassez que afasta oportunidades. Ao compartilhar, você cria um fluxo de reciprocidade. Muitas vezes, a ideia que você entrega hoje pode voltar para você multiplicada no futuro. O Mastermind também tem um efeito psicológico profundo. Ele mantém você responsável por seus próprios compromissos. Quando você declara para outras pessoas que vai atingir uma meta, a pressão positiva aumenta. Você se sente motivado a agir não apenas por si mesmo, mas porque sabe que o grupo está acompanhando seu progresso. Esse senso de responsabilidade compartilhada é um dos motivos pelos quais grupos de apoio e mentorias têm tanto poder transformador. Agora, é importante lembrar que o poder da mente não se limita apenas a atrair e agir, mas também a proteger o que você conquista. Hill alertava que muitas fortunas foram perdidas porque o mesmo foco e disciplina usados para ganhar dinheiro não foram aplicados para mantê-lo e multiplicá-lo. Aqui entra a importância de conhecimento financeiro e estratégia de longo prazo. A mente rica pensa em como fazer o dinheiro trabalhar para ela e não apenas em como ganhar mais. Para aplicar isso na prática, estabeleça reuniões regulares com seu círculo de contatos. Defina objetivos claros para esses encontros. Troca de ideias, análise de oportunidades, revisão de resultados e ajustes de estratégia. Trate esses momentos como um compromisso sagrado, pois cada sessão é uma oportunidade de multiplicar seu potencial. E não se esqueça, um verdadeiro mastermind não se forma apenas por proximidade física. Na era digital, você pode criar grupos virtuais, participar de comunidades online e até mesmo se conectar com mentores e parceiros que estão em outros países. O que importa é a qualidade da energia e a clareza do propósito que une o grupo. Antes de seguir para a próxima etapa, quero que você reflita. Hoje, quem está no seu círculo de poder? São pessoas que puxam você para cima ou que drenam sua energia? Se a resposta não for satisfatória, talvez seja a hora de reavaliar suas conexões. No próximo trecho, vamos explorar o que Hill considerava o ingrediente invisível, que transforma desejo e ação em resultados grandiosos. A persistência inabalável, capaz de derrubar qualquer obstáculo no caminho da riqueza mental e material. Napoleon Hill dizia que entre todas as qualidades necessárias para transformar pensamentos em riqueza, a persistência talvez seja a mais decisiva. Desejo, fé, imaginação e propósito definido criam a base, mas sem persistência, qualquer plano desmorona diante das primeiras dificuldades. Ele observou que as pessoas que mais alcançaram sucesso eram aquelas que, independentemente do número de vezes que caíam, levantavam-se com ainda mais determinação. E essa persistência não é teimosia cega. É a capacidade de ajustar a rota sem abandonar o destino. É agir continuamente, mesmo quando não há sinais imediatos de progresso. A mente, por mais treinada que esteja, será testada. Vão surgir atrasos, críticas, imprevistos e até mesmo derrotas temporárias. Hill era enfático ao dizer que essas derrotas não são sinais de fracasso, mas convites para testar a força do seu desejo. Muitas pessoas desistem justamente quando estão mais próximas do objetivo. É como um minerador que abandona a escavação a poucos metros de encontrar ouro. A persistência é o que separa aqueles que apenas sonham daqueles que materializam. Um exercício que Hill recomendava era revisar diariamente as razões pelas quais você deseja atingir seu objetivo. Essas razões são o combustível da persistência. Quando a motivação enfraquece, é fácil ceder ao cansaço ou à dúvida. Mas, ao lembrar-se constantemente do porquê, você renova sua energia e volta ao foco. Escreva pelo menos 5 razões fortes pelas quais você quer sua meta financeira
e leia-as em voz alta todos os dias. Isso mantém viva a chama que impulsiona você a seguir. Outro aspecto fundamental é blindar-se contra a influência negativa. Hill observou que a desistência muitas vezes é causada por opiniões alheias. Amigos, familiares ou colegas podem, sem querer, plantar sementes de dúvida. A crítica, especialmente quando vem de pessoas próximas, pode corroer a confiança. É por isso que ele insistia na importância de proteger sua mente de influências nocivas. Não significa se isolar, mas escolher cuidadosamente de quem você aceita conselhos. Uma regra prática: só ouça conselhos de quem já conquistou o que você busca conquistar. Persistência também significa saber lidar com os períodos de aparente estagnação. Haverá momentos em que você vai trabalhar muito e não verá resultados imediatos. É nessa hora que a maioria desiste. Mas é também nesse momento que a energia acumulada está prestes a gerar um avanço significativo. Hill comparava isso a bombear água de um poço antigo. No início, você bombeia sem ver nada acontecer. Se parar cedo demais, perde todo o esforço. Mas se continuar, mesmo sem resultados visíveis, a água começa a jorrar, e então o fluxo se mantém com muito menos esforço. A persistência inteligente envolve aprendizado constante. Cada obstáculo carrega uma lição. Em vez de se perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Pergunte, o que posso aprender com isso que me ajudará a chegar mais rápido ao meu objetivo? Essa mudança de perspectiva transforma problemas em degraus. Hill acreditava que cada revés carrega a semente de um benefício equivalente ou maior. Mas só quem persiste o suficiente para encontrar essa semente pode colhê-la. Outro ponto essencial é ajustar o plano sem abandonar o objetivo. Se a rota que você traçou não está funcionando, mude a estratégia, mas mantenha o destino. Isso exige flexibilidade mental e capacidade de pensar de forma criativa sob pressão. Muitas pessoas confundem persistência com repetir eternamente a mesma ação. Mas persistir é continuar avançando, adaptando-se conforme necessário, até alcançar a meta. E lembre-se, persistência também se alimenta de pequenas vitórias. Ao dividir sua grande meta em marcos menores, você cria oportunidades para celebrar o progresso. Cada conquista parcial aumenta a confiança e reforça a crença de que o objetivo final é possível. Essa é uma das formas mais eficientes de manter a motivação alta por longos períodos. Agora, antes de irmos para a parte final, eu quero que você escreva nos comentários qual foi a situação mais difícil da sua vida em que você persistiu até conseguir vencer. Compartilhe, porque histórias assim inspiram outras pessoas e mostram que com a mentalidade certa não existe obstáculo intransponível. No próximo e último trecho, vamos unir todos os princípios que discutimos: desejo, fé, imaginação, ação, conexões e persistência, e mostrar como transformar sua mente em uma verdadeira usina de prosperidade, capaz de gerar riqueza de forma contínua e sustentável, assim como Napoleon Hill acreditava que todos nós podemos fazer. Chegamos ao ponto de reunir todas as peças desse quebra-cabeça que Napoleon Hill passou décadas estudando. Você viu que a jornada para ficar rico só com a mente não é um truque rápido, mas um processo que envolve desejo ardente, fé inabalável e imaginação criativa, ação inspirada, alianças estratégicas e persistência inquebrantável. Agora é hora de integrar tudo isso e criar um sistema pessoal que funcione como um motor constante de prosperidade. O primeiro passo dessa integração é estabelecer um propósito definido, que seja tão claro que você possa descrevê-lo em uma frase. Esse propósito deve estar alinhado com seus
valores e despertar uma emoção forte. Quanto mais emoção ele gerar, mais energia mental estará disponível para sustentá-lo. Hill dizia que o desejo precisa ser tão intenso que se torne quase uma obsessão positiva, uma ideia que ocupa seus pensamentos todos os dias e orienta suas escolhas. O segundo passo é transformar esse propósito em imagens e palavras poderosas por meio da autossugestão. Isso significa repetir diariamente, com emoção, afirmações sobre seu objetivo ser como se já fosse realidade. Ao fazer isso, você está programando o subconsciente para agir em direção a essa meta sem resistência. Mas aqui está o detalhe: não adianta repetir mecanicamente. É preciso sentir profundamente cada palavra, imaginar os detalhes e experimentar mentalmente a sensação de já ter alcançado o que deseja. O terceiro passo é usar a imaginação criativa para gerar e reconhecer oportunidades. Isso envolve reservar momentos de silêncio e reflexão, longe das distrações, para deixar que ideias fluam. Muitas das grandes descobertas e negócios começaram com momentos assim, em que a mente estava aberta e receptiva. Hill acreditava que, ao treinar essa prática, você começa a ter insights no momento certo, que parecem coincidência, mas na verdade são respostas ao seu estado mental. O quarto passo é a ação estratégica. Não basta pensar, é preciso agir de forma direcionada. Isso significa identificar diariamente ao menos uma ação concreta que leve você mais perto da meta. Pode ser um telefonema, um estudo, uma reunião, um ajuste no plano. O importante é criar um fluxo contínuo de movimento. O mundo recompensa a ação, não apenas a intenção. O quinto passo é envolver-se em um mastermind. Ao se conectar com pessoas que têm objetivos semelhantes e energia positiva, você amplifica sua capacidade de realização. Essas conexões podem abrir portas que sozinhos não conseguiríamos, trazer perspectivas novas e acelerar seu crescimento. Como Hill constatou, grandes fortunas raramente são conquistadas no isolamento. O sexto passo é cultivar a persistência como um hábito diário. Isso significa continuar mesmo quando não houver resultados imediatos, ajustar estratégias sem desistir e proteger-se de influências negativas. É aceitar que o caminho terá obstáculos, mas cada um deles será usado como aprendizado para avançar ainda mais. E, finalmente, o sétimo passo é manter a mentalidade de abundância. Isso envolve agradecer diariamente pelo que já tem, celebrar as pequenas vitórias e acreditar que sempre existem mais oportunidades no horizonte. Essa mentalidade cria um campo energético que atrai mais do que você já valoriza. A gratidão para Hill não era apenas um sentimento bonito, mas uma força prática que molda sua percepção e suas ações. Quando esses passos se tornam parte da sua rotina, algo extraordinário acontece. Sua identidade muda. Você deixa de ser alguém que está tentando ficar rico para se tornar alguém que naturalmente cria riqueza. E essa transformação interna é irreversível, porque não depende apenas das circunstâncias externas. Mesmo que enfrente crises ou perdas temporárias, sua mente já sabe como voltar a criar prosperidade. Agora, quero que você reflita e comente. Qual desses passos você vai começar a aplicar imediatamente? A transformação não vem de entender o conceito, mas de colocá-lo em prática. Napoleon Hill entrevistou mais de 500 pessoas de sucesso e descobriu que todas tinham algo em comum. Agiam sobre o que sabiam, não esperavam o momento perfeito. Portanto, se você realmente deseja ficar rico só com a mente, comece hoje. Escreva seu propósito definido, crie suas afirmações, visualize seu objetivo, haja diariamente, conecte-se com pessoas certas, persista sem desistir e mantenha uma mentalidade de abundância.
Esse é o caminho testado, documentado e validado por alguns dos maiores nomes da história, e agora está nas suas mãos. Se esta mensagem despertou algo em você, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e inscreva-se para receber mais conteúdos que podem mudar sua vida. Lembre-se, a riqueza verdadeira começa na mente e uma vez que você a possui aqui dentro, ninguém pode tirá-la. A lição final é simples, mas poderosa. O que você sustenta com fé e emoção e reforça com ação constante, se torna inevitável na sua realidade.